Gente, se expressar sobre o caso do cachorro orelha, e eu decidi vir aqui me manifestar e expressar a minha indignação com o que acontece hoje em dia na sociedade. Fruto de uma sociedade decadente, com uma degradação moral absurda, em que a educação não vem de berço, não vem dos pais, e é manipulada pelo sistema. Pais que não sabem educar os seus filhos, que não impõem limites e que não dão exemplos. Pais que não são presentes e que mostram para os seus filhos que a vida vale muito menos do que bens materiais, artigos de luxo e que o trabalho é algo que apenas para adquirir recursos e não como algo edificante. Tanto é que as pessoas, quando estão chegando na sexta-feira, comemoram. Uhul! Finalmente! Final de semana, bebedeira, festa, enfim. Uma sociedade totalmente distorcida, corrompida, vazia, em que os princípios e a moral são desmerecidos, são distorcidos e os valores estão totalmente distorcidos. Pais que não são presentes, que não se manifestam em relação à vida, em que é romantizado a dor, o sofrimento, e que a dor e o sofrimento não é... A dor e o sofrimento não... a dor e o sofrimento são motivos de diversão. São recursos de divertimento, porque esses jovens viram um cão sofrer, um ser vivo, uma vida. A vida vale menos do que um recurso, do que um bem material. E eles fizeram da vida, do sofrimento de um animalzinho, um artifício de diversão. Quando a dor é banalizada, quando a dor e o sofrimento é banalizado, quando a dor do outro não me importa, e que a dor do outro é artifício de divertimento. Você percebe o quão banal é a vida quando você vê um canal de televisão usar da infelicidade
do sofrimento do outro como artigo de quando a televisão usa da vida e da dor e do sofrimento do outro, usa a vida das pessoas como um artigo de ludismo, de divertimento, a indústria de entretenimento, artigo de entretenimento, a vida, o sofrimento do outro é um artigo de entretenimento. A gente vê isso nas redes sociais. O sofrimento do outro, a dor do outro e apoquentar, inflamar e botar o dedo na dor, mexer no sofrimento alheio, induzir, porque é isso que a gente vê no Big Brother. Big Brother é como se fosse o Coliseu moderno, porque eles usam o sofrimento, a manipulação psicológica das pessoas como artigo de entretenimento. A vida das pessoas já não vale mais nada. A vida já não vale mais nada. A gente vê uma sociedade que propaga o interesse de aborto, a degradação da família, da imagem da família, que incentiva a questão do adultério, que incentiva o divórcio, o adultério, o divórcio. Agora, o aborto não incentivam o valor à vida. Uma sociedade decadente que não valoriza nenhuma vida que está sendo gerada no útero da mulher, uma nova vida. Você já foi uma vida sendo gerada no ventre. Não valorizam nem a vida que é gerada no ventre da mulher, que a vida vale menos do que um bem material, que um recurso material. Se a vida não, nem um ser vivo, humano, que é gerado no ventre, um humano que tem raciocínio lógico, que pensa, que pode pensar, raciocinar. Esse ser humano que de acordo com a Bíblia, é que o homem ele iria governar os animais, os seres viventes e as ervas. O ser humano que era para zelar, cuidar dos animais, que não tem discernimento, que não tem como zelar de si mesmo sob o ponto de vista humano, porque ele pode correr atrás de alimento, caça, tudo mais, da questão primitiva. O humano que deveria zelar, manter do ser vivo, domesticou o animal, levou para o lar,
trouxe os animais para perto de si e ele zelar dos seres. O ser humano está vivendo um retrocesso porque ele está vivendo dos instintos, do impulso, das emoções mais primitivas, mais retrógrado, o instinto mais primitivo, porque o ser humano ele tem a capacidade de raciocínio e não tem usufruído do pensamento lógico, do raciocínio, porque não é incentivado a educação do pensamento filosófico, pensamento crítico, analítico. A nossa educação está tão precária para chegar no ponto do ser humano viver como um animal que não tem raciocínio lógico, instintos primitivos de caça, de luta. Tá vivendo o mais primitivo do ser vivente, a ponto de lutar, matar, bater, agredir. O ser humano que tem raciocínio lógico, que poderia cuidar, guardar, zelar, degradar, ele que poderia manter vivo esse ser, que poderia zelar desse ser, que seria o tutor desse ser, tá vivendo dias de atos de emoções mais primitivas, de usar da violência e usar do corpo a corpo, o ato do corpo a corpo, agredir, manifestar suas emoções mais primitivas, ato de violência, ato de brutalidade, um ato bem animal. É irônico dizer que um ato de um ser que poderia zelar, cuidar, ser tão, levar um instinto tão primitivo de luta corpo a corpo, físico, de um animal que nem pode se defender, um animal que depende do ser humano para poder existir. O ser humano domesticou o animal, trouxe para o cotidiano, que era para ele zelar do bichinho. Um cachorro que é considerado o amigo, o mais presente do humano, o que zela do humano. Pô, quantas histórias você já não viu de cachorros que protegeram, defenderam os seus donos? O ser humano que era para defender esse animalzinho, um instinto tão primitivo, tão animalesco. É irônico ver isso. O humano que era para zelar do animal, praticar um ato de tanta brutalidade, de tanta violência, levar o sofrimento do animalzinho para ter que sacrificar ele no estado que ele ficou.
Você vê na natureza o que os animais lutam, brigam, questão da caça, mas tipo, judiar do animal, matar o animal, sacrificar o animal, que não é nem para motivos de sustento, porque a gente sacrifica animais para alimento, mas por questão de diversão. É óbvio, se você vê a indústria do entretenimento usando da dor, do sofrimento, do humano como diversão, ali o Big Brother como se fosse Coliseu moderno, que coloca diversas pessoas enclausuradas no ambiente para que elas se degladiem, para que elas briguem, para que elas se apoquentem, e quando inflamar o ódio, a rivalidade ali dentro do ambiente, e você vê que com uma sociedade totalmente decadente que é. Eu não vou mentir, eu gostava de assistir o Big Brother, até pela questão de trazer a possibilidade de uma pessoa conquistar alguma coisa, um bem, um recurso financeiro para ter uma vida digna, mas como são uma sociedade que está totalmente decadente e que usa do sofrimento humano como entretenimento, apoquentar, inflamar, colocar umas contra as outras e usar isso de divertimento, de diversão, de entretenimento. Se você vê isso da mídia, quem dirá da sociedade? Uma sociedade que incentiva o aborto, uma vida vale menos, uma vida humana vale menos. Então, óbvio que um serzinho incapaz de se defender, é óbvio. Fica aqui o meu relato, minha reflexão sobre a minha indignação com a sociedade, com a educação e a atualidade. É uma sociedade que terceiriza a educação dos seus filhos para o sistema. Os pais terceirizam a educação dos seus filhos para o sistema. Uma educação totalmente rígida, engessada, em que não educa de fato o ser humano para viver em sociedade, mas manipula para que você seja um peão do sistema para poder viver a corrida dos ratos baseado em recursos financeiros, mas para você alimentar o sistema e não enriquecer genuinamente, não em recursos materiais, mas a riqueza genuína, a verdade, a intelectual, o ser, o real artigo de luxo, que nós somos seres realmente abundantes e prósperos em relação à vida, porque o nosso recurso mais escasso, mais abundante, digo, de valor, que é mais escasso, que tem mais valor, o nosso tempo, a nossa vida. E pelo visto a vida tá valendo muito menos, porque a gente é escravo do sistema. Foi bom ter trazido isso para pauta, que pode ser o conteúdo de outros vídeos, que a gente é um peão, um recurso para
manter o sistema vivo. A gente é escravo do sistema. A vida vale muito menos. A gente está sendo ferramenta do sistema, manipulado pelo sistema para poder manter o plano deles. Isso já está tudo esquematizado. Isso é só um reflexo disso. É isso. Até o próximo vídeo.